Olá, eu sou Cláudia Lazarotto, astróloga kármica evolutiva, e hoje eu tô aqui para falar sobre Mercúrio em movimento direto em Capricórnio. Mas antes disso, eu convido a todos a se inscreverem no canal, assistirem os vídeos, curtirem os vídeos e acionarem o sininho. Desta forma, todos serão avisados toda vez que houver um conteúdo novo neste canal. Gratidão! Então, Mercúrio já está em movimento direto em Capricórnio desde o dia 18 de janeiro de 23. E eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre a responsabilidade, porque todo mundo teme muito Mercúrio retrógrado, mas não é assim essa desgraça toda, Mercúrio retrógrado, sabe? Ele pode dar realmente alguns entreveros, né? Assim como se diz aqui no Sul, alguns desentendimentos nas conversas, mas mesmo assim a gente lida com a energia dos planetas conforme a nossa disponibilidade. Então é sempre bom, ok, termos uma paciênciazinha com o Mercúrio retrógrado. Mas em compensação, quando o Mercúrio entra em movimento direto, as comunicações elas fluem. Então é um momento de nós sermos muito responsáveis, principalmente em Capricórnio, com o que nós falamos, com o que nós escutamos, como que nós pensamos. Por quê? Porque a tendência é que tudo flua muito maior, né? Principalmente em Capricórnio, num momento tão forte que a gente está, evolutivo, é potencializada essa energia. Então, a gente pode usar essa energia de Mercúrio em movimento direto com o objetivo específico de resolver problemas, de resolver assuntos, de olhar para frente, de tentar desmanchar mal entendido, mas antes de mais nada, entender o quão é forte um pensamento, uma palavra, sabe? E assim, a gente precisa se comprometer com isso. Até onde a gente consegue falar o que sente. Tem muita gente que fala o que sente sem filtro. Tem gente que não consegue falar o que sente e gera um grande bloqueio, desculpa. E em outras formas, a gente também precisa entender que a gente nem sempre escuta o que gostaria e que tudo bem também se não é o que a gente gostaria, entendeu? Porque não tem como a gente ouvir só o que a gente quer, né? Vai ter um momento ou outro que a gente vai ouvir uma coisa ou outra que não é o que a gente gostaria. E eu não tô nem falando em ofensa, em agressão, não, simplesmente opiniões diferentes, respostas, posicionamentos, sabe? Muitas vezes o silêncio é uma resposta que nós não gostaríamos de obter, muitas vezes o silêncio é uma resposta maravilhosa que nós podemos dar, não é mesmo? E a mesma coisa, a gente precisa entender, tanto no comunicar como no pensar, que o peso é o mesmo, apesar de que um emite som e o outro não, por enquanto, porque no porvir isso vai ser uma simbiose, entendeu? Conforme a sintonia, isso já vai fluir, né? mais adiante no processo evolutivo. Isso só comprova o quanto é forte a sintonia e a vibração do Mercúrio no sentido de falar e pensar, né? Então, o que a gente precisa entender também, mesmo que a gente não fale, muitas vezes a gente fica com um assunto engasgado, sabe, no pensamento, ou a gente essas mesmas coisas que a gente não gostou de ouvir, ou que a gente deixou de falar, ou que a gente às vezes falou mais do que deveria, ou a gente até falou muito bem e fica orgulhoso de si mesmo, fica feliz por ter conseguido falar, fica feliz com a resposta que ouviu e fica no pensamento, né? Isso também acontece muito em qualquer tipo de relacionamento. Aquilo fica no pensamento. Acontece que quando fica no pensamento, estabelece um contato. E é isso que eu vim falar para vocês. A responsabilidade deste contato. Porque você cria um canal de comunicação mútua e você se torna enredado numa cadeia de pensamentos, entendeu? E de energias desse pensamento. Então, isso é que é a responsabilidade que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa neutralizar, a gente precisa olhar, inclusive, para o que pensamos, o que falamos, o que escutamos, com
objetivo evolutivo, sabe? Não é à toa que eu me defino como astróloga kármica evolutiva. Então aqui nesse canal vocês sempre vão ouvir todos os temas focados realmente em evolução, porque não tem outro caminho. É o único motivo de nós estarmos encarnados, é evoluir, né? Então, veja bem, a gente tem que ter um processo, sabe, de digerir, de realizar, assim, de entender, sabe? Muitas vezes essa pessoa não consegue. A pessoa não consegue agir diferente, a pessoa não consegue falar diferente, a pessoa tem um bloqueio. A gente pode tentar contribuir à medida do possível, a partir do ponto que não vá nos prejudicar, mas a gente pode também gerar uma neutralização. E isso é muito bacana, porque a pessoa, tem gente que se desmancha em lágrimas, tem gente que morre de rir, tem gente que dá um piti, né? E a gente conseguir manter o equilíbrio diante disso, né? E realmente não tem milagre. Uma vez ou outra a gente vai sentir um pensamento repetitivo. Muitas vezes a gente nem tá, do nada começa a pensar em alguém, porque provavelmente aquela pessoa tá pensando na gente. Então a gente tem que conseguir jogar luz e neutralizar, seja qual for o padrão de palavra e pensamento. Eu tô aqui só para dar esse toque, porque é muito importante nesses dias que a gente realmente, sabe, muita coisa tá acontecendo. Eu vou gravar vários vídeos sobre esse final de semana. A gente tem outros planetas também, Urano entrando no movimento direto, a gente tem conjunções importantes, tem muita coisa acontecendo, então a gente prestar atenção nessa sutil, porém fortíssima vibração do pensar e do falar, inclusive para magnetizar o que a gente espera da vida, né? E nesse sentido, não exatamente assim, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero uma blusa azul. Não, a gente pode pensar assim. Eu sei que antigamente a orientação era, eu quero uma blusa azul assim, assim, porque a gente mandava uma missão, uma mensagem muito clara ao universo. Só que daqui para frente, em Era de Aquários, a gente pode mandar a nossa mensagem muito clara, só que o universo tende a nos meu Deus, surpreender. Ele tende a nos surpreender. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem pela frente nessa Era de Aquários. Então pode ser muito melhor do que uma blusa azul, entendeu? Então a gente pode pedir assim, eu quero uma blusa que eu me sinta bem, que eu ache linda, que me faça feliz, não necessariamente azul. Entendeu? Às vezes vem uma blusinha branca, maravilhosa, você vai ficar feliz da vida, entendeu? Então, a forma de colocar esse pensamento é muito importante, tanto para o universo, como no teu campo áurico, energético. A gente não pode deixar que miasmas e coisinhas dos pensamentos dos outros e essa cadeia, muitas vezes essa cadeia mental, ela serve como um duto de drenagem da nossa energia vital, e muitas vezes por pessoas que atuam como vampiros energéticos, entendeu? Então um assunto que é até um pouco difícil de explicar, um pouco delicado, mas é muito importante de ser falado. Porque assim como tem pessoas que nos emanam pensamentos maravilhosos, tem pessoas que não emanam pensamentos maravilhosos. E a gente precisa ser realista. E mesmo as pessoas que a gente ama e que nos amam nem sempre estão numa boa onda, sabe? Então a gente precisa também se preservar. Claro que sem exageros, né? Eu sempre falo assim, até com minha filha, a gente tem que ser realista também, né? E o nosso equilíbrio, ele precisa estar forte e solidificado ao ponto de que uma coisinha assim, ou um pensamento, bate e volta, entendeu? Aquilo bata e volte, porque a gente construiu o nosso campo áurico, alinhando, mas muito trabalhado pelo mental, com as conexões de eu interior e eu superior, mas plasmado pelo campo mental. Então, o campo mental é fundamental,
até da rima. Vamos pensar nisso. Todos os nossos corpos são importantíssimos. E um Mercúrio direto em Capricórnio nos chama a responsabilidade do pensar e do falar. Vamos nos comprometer, vamos ser responsáveis, vamos ser donos do nosso campo mental, do nosso campo... Ih, acabou a luz, voltou a luz, mas tudo bem, a gente está aqui. Vamos ser donos do nosso campo energético e vibratório, tá bem? Vamos estabelecer essa energia de forma a nos mantermos sempre iluminados e equilibrados, sempre vibrando na luz. Gratidão mais uma vez por cada uma de vocês, pessoas queridas, e se gostaram do vídeo, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Gratidão a todos, a gente se vê em breve.